Your problem is you spent your whole life thinking there are rules. There aren't. We used to be guerrillas. All we had is what we could take and defend. The truth is, you're more of a man today than you were yesterday. How do you figure? It's a red tide, Lester, this life of ours. The shit they make us eat. Day after day, the boss, the wife, etc., wearing us down. If you don't stand up to it, let them know you're still an ape. Deep down where it counts, you're just gonna get washed away. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir a primeira temporada da série Fargo, criada por Noah Hawley e baseada no filme de mesmo nome, dirigido em 1996 pelos irmãos Coen. Nessa comédia de humor negro, populada por personagens exóticos e diálogos mirabolantes, eventos aparentemente aleatórios e comuns conduzem os personagens a uma série de assassinatos e outros crimes e permitem discussão sobre o destino, o impacto que a violência tem nas pessoas comuns, a natureza da moralidade e do próprio mal. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite. Torlaco Autista. Feliz Páscoa. E Salazar Luso. Olá, tudo bem? Você que recomenda... Quem recomendou mesmo foi o Pepe, O né? Torlaco. Não, foi o Torlaco. Então, Fui por eu. favor, Torlaco, faça a abertura. Muito bem, muito bem. Bom, essa série eu assisti já faz uns anos e eu lembro que depois que eu assisti, depois da primeira e a segunda temporadas, porque há uma... A gente vai discutir se restringir a primeira temporada, mas há uma relação temporal entre elas ali. E daí, depois que eu assisti a segunda temporada, acho que a primeira me impactou de uma maneira ainda mais forte do que havia na época. E daí por isso que eu sugeri. E agora, tendo reassistido, também eu acho que a quantidade de coisas que dá para perceber e entender e discutir, e por isso eu gostaria de trazer aqui a discussão junto com vocês, para ver se são viagens minhas ou se vocês concordam, também só cresceu, né? Mas bom, como você disse na introdução, acho que é uma série também, né, baseada no filme dos irmãos Coen, então tem, ainda que não tenha sido escrita ou dirigida por eles, tem bastante... algumas coisas, alguns traços do estilo deles, né? Então tem alguns diálogos um pouco mais obscuros e algumas cenas às vezes até um pouco mais violentas, ainda que não seja de uma maneira tão cruenta assim, né? Fora isso, eu acho a forma como a história é conduzida é bastante interessante, né? E acho que é nisso que a gente vai se ater mais, mas eu também chamo a atenção pro estilo mesmo, né? A música, as imagens, né? A forma como a história é contada, eu também acho bem interessante, assim. Acho que ainda que esses elementos que a gente vai discutir hoje passem desapercebidos, é entertaining, assim, é divertido. Quem gastar o tempo aí para assistir, eu acho que vai se divertir, né? Mas acho que o principal da série realmente tá ou da temporada, né? Já que a gente vai se restringir à primeira temporada, tá no que dá para depreender do que ela fala, né? E daí, como que vocês pretendem começar a falar dos personagens principais ou falar do enredo? O que vocês... Vamos dar uma resumidinha na história. A gente sempre começa a falar e muitas vezes não resume a história e as pessoas ficam perdidas. Você quer dar uma resumida aí, Zé? Você que mais estruturado? Eu sou adulto responsável, é isso? Você é o adulto responsável, mais estruturado. O único que não está bebendo nesse momento aqui. É verdade, bebendo água. A história... Fargo é uma cidade na Dakota do Sul, apesar do nome, a história se passa em Minnesota. E ela começa quando um assassino de aluguel, que é o Lorne Malvo, vivido pelo Billy Bob Thornton, ele sofre um acidente de carro e vai parar no hospital, onde ele encontra o personagem do Martin Freeman, que é o Lester Nygaard. Ele sofreu lá e foi agredido por um bully, né, o valentão da escola, e os dois foram parar no hospital. Eles se encontram lá e isso dá início a uma série de crimes, né?
Basicamente porque o Lester dá um refrigerante pro Lorne, né? Ele retribui assassinando o Buddy. Mais ou menos esse é o motor da história. Acho que a primeira coisa aí que dá pra dizer é que o Lester, né, que é o digamos... Protagonista, né? Um dos protagonistas, ele representa, tipo, o homem médio, né, assim, sobre Homem todos de os... geleia. Então, tipo, ele é o cara que é medianamente bem ou mal sucedido no casamento, né? Na verdade, ele enfrenta diversos problemas, a esposa dele é super mandona, o desmoraliza, né? O compara constantemente com o irmão dele, que é mais jovem, mas mais bem sucedido profissionalmente do que ele. Mas, assim, não é nada que seja digno de uma série, por exemplo, falar da relação dele com a mulher dele. Não, é uma relação ruim, mas digamos que é uma relação ordinariamente ruim. Fora isso, também, né? Ele é também medianamente mal sucedido profissionalmente, ele tem um emprego, mas ele não é bom no que ele faz, também não é muito reconhecido, ele é medíocre. Medíocre, né? Isso, ele é medíocre. E quando a gente fala medíocre, né, o Torlaco, não é nem xingamento, é a classificação dele. Ele tá na média, na grande massa de homens, entendeu? A maioria dos homens não são particularmente bem sucedidos, mas não estão também particularmente mal sucedidos. Ele não vive na pobreza abjeta, nada desse tipo. Ele é um betão, né? Também ele recebe um bullying até já na idade adulta de um cara que já na escola, né, fazia bullying com ele e continua mesmo na vida adulta. Enfim, ele vive uma vida, né, digamos, um desespero silencioso, assim. Tipo, ele não... Se ele parasse muito para pensar na vida dele, talvez ele fosse se desesperar, mas nenhum elemento ali muito se destaca a ponto de promover nele um movimento de querer fazer alguma coisa para sair disso, né? Ele tá ali bem acomodado nesse desespero silencioso que é dele. Está sendo conduzido pela própria vida. Eu lembro daquela frase, não lembro se foi o de Israel que falou isso sobre o Bismarck, né? Que se aplica aí, que ele falou, ele fez a Alemanha grande e os alemães pequenos. É mais ou menos mais ou menos o que o Alex de Tocqueville falava no Democracia em América, né? Mais ou menos os anglo-saxões, a maneira como eles estabilizaram a sociedade através dessa mediocridade da busca de ganhos materiais imediatos, né? E é nesse modelo que o Lester está preso, na verdade, né? Sim. Assim, eu acho que uma cena clássica é quando a mulher dele começa a humilhá-lo porque eles não têm dinheiro para trocar a máquina de lavar. Mas veja que você não pode chamar de pobreza abjeta, porque eles têm a máquina de lavar, a máquina não tá boa, é só isso. Então tem que trocar a máquina, aí ela começa a comparar ele com o irmão, e evidentemente não é bem sucedido. Mas é esse tipo de vida que ele vive, né? Assim, sei lá, se eu pegar o Ortega e Gasset, é o homem massa, ele é tipo homem massa. Entendeu? Perfeito. E daí o destino dele cruza com, né, o que poderia ser o mais, sei lá, oposto disso, né? Que é uma figura que até eu me permito dizer, assim, eu acho que não fica claro isso na série, não é nem muito sugerido, assim, mas me lembrou bastante, por tudo que a gente vai falar aqui, como se fosse uma figura de um demônio mesmo, né? Sim, perfeito. Um demônio. Tanto porque ele faz algumas piadinhas, né? Uma hora, lá pro último episódio, ele come uma torta de cereja lá e ele fala... Isso daí ele fala que... Não era cherry? Não, come a torta de maçã e fala, não como uma torta dessa desde o Jardim do Éden. Essa era a graça, exato. Então ele fala, desde o Jardim do Éden e tal. Então tem também tem uma sugestão, mas eu acho que ele se aproxima de um demônio porque ele faz na vida das pessoas com quem ele cruza aquilo que os demônios são mais especialistas em fazer, que é de semear o caos, né? Então ele cruza com a vida desse Lester, que tipo, é o homem massa, como o Pepe falou, e ele vira uma chave que faz com que a vida dele se torne caótica, né? E daí a série toda se inicia, ou seja, a gente vê quais são os efeitos de dar graus de liberdade para um homem que não tem a menor força moral e espiritual para lidar com esses graus de liberdade que ele recebe, né? Ou seja, ele era um homem que vivia ali restrito na sua existência medíocre e de repente ele vira uma chave, né? E ele
começa a enxergar o mundo como se, né, desprovido dessas amarras que o continham, né? E daí o caos se instaura tanto na vida dele como na vida de todas as pessoas que o circundam, né? Então, a começar pelos assassinatos, né, da esposa, né, e do delegado de polícia da cidade, né? Então... Não, mas é que antes, acho que o ponto bom, né, doutor Lacan, assim, eu acho, por isso que eu acho legal essa caracterização dele como um demônio. Tem até aquele texto que a gente vai colocar lá do análise do Evola em Bemide, né? Sim. Porque a primeira coisa que acontece, quando ele está se queixando pro Malvo, que ele encontra por um acaso numa sala de emergência do hospital, depois de ter sido bullied pelo mesmo cara que era bully dele na infância, na adolescência, incluindo o fato do cara, você não pode esquecer, o cara humilhou ele, inclusive sexualmente, lembrando que a esposa do cara fazia favores sexuais para o bully, né, antes de casar com ele, que o seu problema, a esposa tinha um passado sexualmente muito ativo, né? E, na verdade, a proposta do Malvo é, olha, você está sendo oprimido por essas forças, e o que eu acho interessante é que em nenhum momento o Limalvo, né, o demônio em questão, perguntou a ele se essa opressão dele é justa, se essa opressão dele advém da falta de méritos ou virtudes dele. Não. O que é vendido para ele, você está sendo oprimido, o universo é injusto com você merece muito mais, e eu vou te ajudar a se livrar dos seus opressores, mas através da violação completa de qualquer norma societal. Nesse caso, você quer que eu mate esse cara? Eu mato esse cara. Me fala que eu mato esse cara. E ele faz aquela coisa bem subrepetista, bem fugidia, que você não precisa nem falar pra mim. Fala não. Se você não quer que eu mate ele, fale não. O cara não fala não e ele vai lá e mata o bully, né? Sim. E esse processo todo já infunde nele esse desejo de matar. Tanto que ele mata a esposa num acesso de fúria quando a esposa começa a humilhá-lo de novo. Que a característica, você chamou de Betão, né? O Troll é perfeito, mas a característica do Beta, como ele é avesso a conflito, como ele não confrontou a esposa em nenhuma das múltiplas humilhações dela, o que aconteceu é que chegou um momento no qual ele explodiu numa fúria assassina, né? Sim, que é interessante. Sim. Exato, então, daí essa relação dele com o demônio fica bem clara, né, porque foi a mesma tentação que ele apresenta pro Lester, né, o homem-massa aí da série, que os nossos pais primordiais com que eles foram tentados, né, de sereis como Deus, ou seja, eu vou liberá-los daquelas amarras que os oprimem, né, se oprime ou não vem ao caso, né? Como você falou, essa questão não é nem apresentada. Tipo, se as limitações a que ele estava sujeito se eram justas ou não interessa. Mas o que é apresentado é você está sendo oprimido, você está sendo tolhido e eu vou libertá-lo dessas correntes que hoje o aprisionam, né? E é essa promessa de liberdade, de emancipação, que é o que ele vende pro Lester, e ele, assim como também nossos primeiros pais, aceita, né? Ele também, mesmo na sua extrema covardia, né? Porque ele não tem nem coragem de dizer sim, né? Mas não tem nem coragem de dizer sim, exatamente. Mas ele resolve aceitar e ver o que acontece, né? Quando ele se é libertado dessas amarras, né? Começa ele sendo libertado da tirania, entre aspas, da esposa, né? De uma forma que ele não precisa nem responder por isso, né? Porque ele é totalmente isentado do crime. Também libertado, né, da opressão do bully dele, né? Isso. E aos poucos ele vai se libertando até dos traços ainda de certa humanidade que restavam nele, né? Então, ele é capaz de usar o irmão dele, que apesar de ser um cara um pouco jerk, assim, mas estava longe de ser maligno, né? E usar o irmão dele, por exemplo, para garantir a liberdade dele, né? Então, assim, ele começa a se libertar de qualquer traço de empatia que ele poderia ter com qualquer outra pessoa, né? Mas veja você que o irmão dele, assim, super bem sucedido, né? Você percebia a própria frustração do irmão dele bem sucedido, que é mais novo, falando para ele, pô, Lester, normalmente a gente espera do irmão mais velho que ele seja um exemplo, que ele seja uma fonte de conselho, de suporte, e você basicamente é screw-up, né? Assim, entendeu? Você vê aquela frustração, né? Assim, ele tem que ouvir aquilo, e na verdade o problema típico, então por que eu chamo ele de homem massa? Se você quiser até pode usar aquele termo pegar o Nietzsche lá da genealogia da moral, não necessariamente o Nietzsche é um anticristão, mas não necessariamente tudo que ele escreveu estava errado, evidentemente. Ele tem aquele ressentimento típico do escravo mesmo, né? Porque ele não ouviu aquilo como um chamado para mudar de vida, né? Falou, eu tô realmente tenho uma régua a qual eu deveria me equiparar, entendeu? É a régua do irmão mais velho, da rocha,
e eu não tô me equiparando. Na verdade, o meu irmão é obrigado a me emprestar dinheiro, é obrigado a me dar conselho, ao contrário. Não, aquilo gerou um enorme ressentimento. Esse diálogo com o irmão ele chega depois de ter tido um outro diálogo muito marcante com o Lord Malvo, com o assassino. Ele diz, olha, você aprendeu a vida inteira que existem regras, tem que seguir regras. Isso. Nossa, não existem regras. Nós somos isso. todos predadores, né? Nós Isso. costumávamos ser gorilas e pegar o que a gente queria. Tudo esse negócio de regras aqui é tudo mentira. Sim. Ele segue uma agenda bem liberal, né? De que o homem é bom, né? E que tudo que de ruim existe no mundo como a gente vê hoje é fruto de um construto social esse que é depois usado para colocar a culpa em algum... Como que foi outro episódio que vocês fizeram sobre... aquele dos párias, que foi que existe um grupo que é sempre o... Você tá falando do... René Girard. Exato. Então. É mais ou menos a mesma coisa, digo, tudo é o que da sociedade não presta é um construto social que vai ser usado depois para culpar um certo grupo, né? Mas... Que foi o ponto do próprio Cloud Atlas, né? Se for lembrar que todas as barreiras, né? Todas as regras são barreiras artificialmente impostas. Sim. O homem só verdadeiramente feliz quando ela é liberal, de que o homem é lindo, maravilhoso, e que se tem alguma coisa que está atrapalhando esse homem de alcançar a sua... Seus desejos. Exato, plenamente utópica e tal, essas coisas, essas barreiras são impostas por alguém, né? Nós precisamos detectar quem e excluir, aniquilar isso. Exato. Tanto que é interessante, você veja assim, a alegria, você podia ver a alegria palpável do Lorne Malvo, quando ele, depois de matar a esposa marretada, quando ele tentou consertar a máquina de lavar, que ela estava reclamando, a máquina de lavar quebrou mais ainda, ele foi incompetente para consertar, ela começou a reclamar dele, ele não aguentou e pegou uma marreta e matou ela marretada. Quando ele liga pro Lorne Malvo, fala o que aconteceu, você lembra que ele fala, você foi um bad boy. Assim, a alegria na voz dele, essa satisfação dele, é claramente demoníaco, corrompi, mas... que ele gravou isso, né? Eu digo, a gente pode perguntar como que ele sabia que essa ligação ia ocorrer, né? Por isso também sugere que ele seja um demônio. Mas ele grava esse tipo de ligação e ele tem uma maleta cheia delas, ou seja, sugere que ele já fez isso muitas vezes na vida de outras pessoas, né? Porque daí a analogia com o demônio, né? O demônio serve para isso, para semear o caos na vida das pessoas. Então, ele gravou, né? Como que ele saberia que o cara ia ligar naquele momento? Mas uma coisa que você falou, né? Que ele falhou, então, em corresponder, né, a um padrão, a uma régua que era esperado que ele, de fato, ele falhou, mas eu acho que isso, por si só, não é todo o problema. Eu digo, poderia ser também que ele, falhando em corresponder, né, ou superar, ou atingir uma certa régua que seria esperado para ele reconhecesse isso e percebesse que ele, então, ele tá na posição de ser conduzido e não de conduzir. Eu digo, ele acaba abrindo mão de certas liberdades, de certas capacidades que ele poderia ter e reconhecer que ele é simplesmente um homem comum, né? Um homem massa que pode usufruir até de um certo grau de liberdade, né? E não tem nada de errado com isso. Não dá para esperar, né? Como aquele pôster que tá no porão dele, né? No momento em que ele... Isso, dos peixes. Que no momento em que antecede a morte da esposa, ele fica, né, olhando longamente esse pôster, né? E tem vários peixinhos, então, amarelos nadando numa direção e só um peixe no centro, vermelho, nadando na direção oposta, né? E tá escrito, e se todos estiverem errados e você estiver certo, né? Ou se você estiver certo e todos errados. Bom, esse é um raciocínio que não dá para todas as pessoas na sociedade fazerem, né? Eu digo, não é uma sociedade composta inteiramente de Sócrates, né? Como diz o texto lá do... Então, com certeza, a maioria das pessoas, ao adotar essa posição de que, puxa, e se eu estiver certo e os outros todos estiverem errados, com certeza a maioria das pessoas vai estar errada ao supor isso, né? E não tem nada de errado com isso. Eu digo, nós não somos uma sociedade de pessoas, em sua maioria... Iluminadas. Exato. E se ele, então, reconhecesse a sua mediocridade, né, e aceitasse a quantidade de liberdade que acompanha esse grau medíocre, e que é muito pouca, mas que ele aceitasse isso, ele provavelmente continuaria vivendo uma vida medíocre, mas que
seria, digamos, a plena realização das capacidades dele, né? Em outras palavras, eu quero dizer, se a gente fosse adotar mais uma visão sobrenatural, eu digo, as pessoas recebem de Deus quantidades diferentes de graças, né? Eu digo, não dá para achar que todos nós vamos ser agraciados com todas as graças possíveis e imagináveis. Não. E se você... O que não significa, claro, que você não deva buscar melhorar e tudo, mas a postura dele não foi essa, né? A postura dele foi de se revoltar, né? Em certa medida, a partir do momento que aquilo foi oferecido a ele pelo demônio, de se revoltar contra isso, e daí sim, né, todo o caos surgiu. Mas talvez se ele não tivesse revoltado, também não teria nada de errado com isso, né? Diga, a sociedade, ela é composta por maioria de pessoas que vão ser guiadas por outras. Nesse caso específico, eu não vi, né? Só fazendo um disclaimer, que eu não vi. Eu já vi vários filmes dos Coen Brothers, assim, sempre tem uns temas subjacentes, né? Não vi Meio todos os metafísicos, filmes, né? Uhum. E um deles é realmente ter forças externas, como se fossem seres humanos que dotados até de características meio sobrenaturais, né? Exatamente. Então você tem... Eles brincam com isso, eles sugerem, sempre brincam com isso, né? Sugerem que tem algum ali ser que é diferente, né? Aí tem alguma capacidade sobrenatural e que exerce um controle em cima das pessoas ou do destino das pessoas muito grande. E eu me lembro do filme Fargo original, que também tinha um personagem muito fraco, homem muito fraco, que era o William H. Macy. O William H. Macy, eu não lembro o nome. É Landgard, não era? Se não me engano, é Landgard. Muito fraco. Então, eu tô vendo um paralelo aí com o seriado. Não, perfeito. O Landgard, ele era dono de uma concessionária de carro que estava falindo, né? Nesse caso, a personagem em questão o Lesser Nygaard, ele é um vendedor de seguro, apólice de seguro. Isso, então sempre tem esses tipos fracos que são tentados e geralmente tem um fator externo que o compele a sair dessa situação. Porque assim, esses caras às vezes dá a impressão que eles seriam medíocres e aceitariam a mediocridade, não fosse algum fato externo, no caso parece ser a mulher. A mulher é o catalisador. E o encontro totalmente, né? Assim, o catalisador. Com a figura do demônio aí, né? Isso. Mas o Salazar, não sei se você lembra, eu acho muito legal falar do catalisador, porque assim como o catalisador do assassinato da mulher, no caso da série, foi um negócio trivial, como o reparo da máquina de lavar, não sei se você lembra o momento clássico do filme é quando a esposa dele reclama que eles vão a restaurantes e eles têm que sair antes da sobremesa para economizar o dia da sobremesa. Lembra disso? Então, mas é que eu volto, Draco, de novo, você saber que existe uma régua objetiva e que você falhou nessa régua, nesse caso seria uma régua até de provedor, é um negócio que historicamente é a experiência humana e a experiência do homem. Até a gente fala muito da experiência do homem, se fala muito na segunda temporada do Fargo, na segunda temporada. O grande ponto, a grande inovação da modernidade foi elevar essa revolta satânica, gnóstica, para usar o termo Lavoi Guilherme, contra a situação a uma virtude, né? Sim, entendeu? sim. Saber disso, que isso existe, é claro, você tem que saber. Você tem uma série de regras específicas, você muitas vezes não vai measure up, você não vai se equivaler ao que precisa equivaler, isso acontece. Mas aí quando isso acontece, em certa medida o opróbrio, né, que é visitado a você, muitas vezes é merecido. Você tem que aguentar resignadamente. Mas como homem liberal, e aí, de novo, né? A gente tá falando de liberalismo, tá falando de direita, esquece, é o que você conhece regularmente como direita. Como a direita, toda direita moderna, que é basicamente liberal, ela é revolucionária e ela é demoníaca, ela transformou um defeito, uma deformação de caráter, que é essa revolta, ressentimento, no fundo é ressentimento contra a ordem da existência, contra Deus mesmo, não sei que você quiser usar aquele termo Gnon, God's Nature or Nature, a uma virtude, você tem essa situação esquizofrênica, na verdade, né? É uma sociedade esquizofrênica. Que é o caso tanto do Lester Nygaard quanto da personagem do filme também, que acaba também engajando em assassinatos e um monte de provações para tentar resolver o problema dele. Né? E uma coisa legal dos filmes dele é que eles mostram claramente que essas pessoas que ferem essa regra, elas têm uma punição
divina, né? Então, ou através de um agente do mal, ou um agente, né, naquele No Country for Old Men, que não é uma história, não é dos Coen Brothers, mas os caras foram muito inteligentes porque casa muito com o estilo de filme e o que eles querem, que é a ideia de uma punição divina, né? Aquele cara representa lá do cabelinho, né? Uma espécie de justiça divina que não pode ser compreendida, porque uma hora o cara joga lá a moedinha para decidir o destino das pessoas, né? E no caso do Fargo, o filme, eu não vi a série mais uma vez, mas aí o cara se envolve com o Steve Buscemi lá, o outro criminoso, e tudo sai fora do controle dele, né? Por quê? Porque aquele tipo de cara, ele representa também uma força que ele não consegue controlar, e ele feriu, né? Ele feriu o contrato que ele tinha com o superior ao querer abocanhar mais do que ele deveria, né? Porque não está satisfeito com aquele termo inglês, com a ordem das coisas. O lot in life, né? Tem que lembrar que o liberalismo ele é obcecado, assim como o comunismo. Tem um meme ótimo, né? Que é uma hidra. Tem comunismo, nazismo, transgenderismo, um monte de coisa lá, mas assim, o núcleo é o liberalismo, né? Tem que lembrar que o liberalismo é tão obcecado com igualdade quanto o comunismo, mas é tão obcecado quanto. A única diferença é que o comunismo quer igualdade de resultados, e o liberalismo, o capitalismo, ele demanda a igualdade de oportunidades, que também não existe, não é possível, porque volta o ponto que tanto Salazar quanto o Trotsky, nem todas as pessoas estão equipadas assim, moralmente, mentalmente, espiritualmente, para ter essa liberdade absoluta de fazer tudo. É esse que é o grande ponto, aceitar isso. Sim, é interessante ver como ele ter recebido essa liberdade, né, eu digo, porque ele conseguiu, né, se safar da morte da esposa, se livrou do bullying, né, então isso tudo foi entregue para ele. Isso, no primeiro momento, né, surte um efeito aparentemente positivo, né, porque daí ele muda completamente de postura, né, daí ele se torna um cara, ele ganha confiança, ele até muda o corte de cabelo, isso, né, ele em vez de ser empregado numa lojinha de seguro da cidade, ele abre o próprio negócio dele, a série tem um lapso, né, de 1 ano, né, pro futuro, e daí ele recebe uma premiação, né, a mocinha que trabalhava com ele, né, reconhecendo essa mudança de postura, começa a achá-lo incrível, e no final, depois de 1 ano, eles já estão casados, né, ele vende a casa que ele morava com a esposa. Esse ponto eu achei fraco da série, que eu achei que teve muita mudança para muito pouco tempo, assim, esse salto temporal de 1 ano só. Tudo bem, você pode questionar aí se foi 1 ano e tal, talvez mais tempo fosse necessário, mas... Mas e daí aparece assim, você fala, bom, meio que acabou a temporada, né, porque as desgraças que aconteceram já ficaram, de certa forma, né, o irmão foi culpado, então chegaram num... Então vamos detalhar um pouco essa sequência de eventos. Olá, ele incriminou o irmão, não se esqueça disso. Exato, ele incriminou o irmão, exato. Para escapar, quer dizer, ele deixou isso para trás incriminando o irmão, né? Então, a maior parte dos eventos que acontecem aqui, a gente falou que acontece no primeiro episódio. Isso. Então, o Lester se encontra com o Lord Malvo, o Lord Malvo, mata o cara aí, o Bully pra você, vai lá, assassina o cara que tá ligado ao crime organizado, vai ter consequências depois. E ele termina matando a esposa. E quando ele fica desesperado lá, não sabe o que fazer depois que ele matou a esposa, ele liga pro assassino. E por uma coincidência lá, o delegado vai na casa dele para perguntar se ele tinha alguma coisa lá com o Bully que foi assassinado, né? O dono da empresa de transporte. E o delegado acaba sendo assassinado lá por acaso também, pelo assassino de aluguel, pelo Malvo. E para escapar, ele não sabia o que fazer, ele dá uma cabeçada na parede para fingir que ele também foi atacado e tem uma postura bem covarde também, né? Dá as consequências dos atos, né, que ele deflagrou, ele tenta escapar dessa forma. E assim vai passando esses episódios sequentes, ele tentando se desvencilhar. Primeira coisa, um ponto que eu queria falar, que a polícia, a imagem da polícia é como de extrema incompetência, né? Mas Zeno, eu queria falar desse assunto em particular. É uma cidade do interior do Minnesota, né? É um ambiente... A questão, Zeno, para mim, uma vez eu estava lendo um artigo, vou até tentar achar de novo para tentar colocar nas notas, sobre, na verdade, os problemas da polícia japonesa quando ela tem que enfrentar criminosos estrangeiros. Porque numa high trust society, você está acostumado com um certo nível de autorrestrição e de confiança. Quando ela é quebrada pelo elemento externo, você
não tem, na verdade, maquinário até mental para operar com isso. Não, e mesmo, eles só conseguem relacionar o que tá acontecendo com outro evento, que é o Sioux Fall, né, que eles fazem referência, que é o que você vê na segunda temporada. Ou seja, os únicos 2 eventos na história de Minnesota, das cidades ali, que eles conseguem correlacionar como sendo, são os 2 eventos que dão que servem de assunto para a série, né? Ou seja, é uma coisa totalmente atípica. Então, eles quebram mesmo, assim como o Lester, né, que é o Homem-Massa, e quebra, e depois eu vou voltar para falar nisso, a polícia também quebra, o próprio chefe de polícia, no fim, assume isso, ele fala, eu sou chefe de polícia, mas eu tô pedindo minha aposentadoria porque eu não sirvo para isso, eu sirvo para... Eu não sou cut-out para isso. Exato, ele falou, para mim, o mundo é um lugar em que as pessoas se preocupam com os vizinhos, que vai cortar a grama do seu vizinho e tal, ele não tá preparado para um mundo em que o mal exista de uma forma assim tão aberta, tão flagrante, tão manifesta. E a maioria das pessoas não está mesmo. É só você pega aí um vídeo desses que circulam aí por WhatsApp de sei lá, 2 bandidos entrando, tentando roubar, não conseguem, matando a vítima. Tem um monte desses aí. Você mostra isso pra uma pessoa comum, a pessoa vai quebrar. Ela não é nem capaz de articular o que ela está sentindo, de tal grau de incompreensão que ela, enfim, a maioria das pessoas não, quando confrontada com o mal, nu e cru, não consegue reagir. Isso fica muito claro no filme No Country for the Old Man, que ele fala pessoalmente, olha, eu não entendo mais esse mundo, né? O policial, ele meio que... É uma confissão ele desiste, né? Ele tá chegando na aposentadoria dele falando, olha, isso aqui não é mais pra mim, isso aqui não... Essas regras que eu respeitei e que eu operei todo esse tempo, elas não existem mais. É interessante você falar de regras, né? Porque é justamente o que o Lorde Malvo fala, que não existem regras, né? E é o que a Disney fala também, né? Você pega a letra original da música de Frozen lá, no right or wrong, no rules for me. Essa é a mensagem. Sim, exatamente. Eu acho que eles exploram muito isso, os Coen Brothers, e é uma marca desses cineastas que eu acho que eles... Tem 3 cineastas que eu acho americanos que falam Woody coisas Allen. diferentes, mas... Woody Allen nem tanto, mas os Coen Brothers são uns, né, que tem essa espécie de crônica do que está acontecendo. E, é claro, o nosso amigo David Lynch, que ele é um cronista da decadência americana. Então, assim, aquele mundo idílico dos anos 50 americano, ele mostra assim a degeneração, né? Como aconteceu a degeneração americana, né? Salazar, permita que seja eu, então, e não você a fazer isso, antes que eu seja acusado. É uma mera observação. Os Estados Unidos, que atingiram o pináculo da dominação mundial por final dos anos 50 e começo dos anos 60, eram funcional e efetivamente um etno-estado anglo-saxão branco. Esses Estados Unidos acabaram. Esse é o grande ponto. Acabaram pelas leis de imigração de 1965. Então, na verdade, Eusênio, o que você vê ali, e isso eu digo, assim como eu morei muitos anos numa comunidade pequena, rural, de brancos, vou usar o termo brancos aqui entre aspas, o Torlaco morou por um tempo, o Salazar também passou um tempo lá, é essa natureza meio utópica mesmo, que todos eles têm, então eles são, para usar um padrão brasileiro, eles são muito confiados, né? Eles são muito de boa natureza e sempre presumem o melhor das pessoas, entendeu? Então eles não estão preparados para sociedades de baixa confiança, né, de low trust, predatórias. Você quer entender o que é uma sociedade de confiança é ver aquela máquina de vender jornal que tem nos Estados Unidos. Não tem mais, porque ninguém compra mais jornal, mas que tinha, você vê nos filmes, né? E o cara vai lá, põe uma moedinha, abre a tampa da caixa, tira um jornal, fecha a tampa e vai embora. Ou seja, quanto tempo duraria? O parquímetro também, né? Eu acho que para deixar todo mundo fulo da vida com o pé, porque eu sou acusado de ser um agente da China o tempo todo, e eu não tenho nenhuma ligação com o grande timoneiro Xi Jinping, longa vida a ele, mas não tenho ligação nenhuma com ele, entendeu? Sou completamente neutro contra ele, entendeu? Você vem em Beijing, em Shenzhen, em outras cidades, aquelas máquinas, basicamente os vendedores de rua deixando barraquinhas lá onde você pega um produto e deixa o dinheiro. Isso funciona em uma cidade de high trust, entendeu? O Japão é a mesma coisa, aquela série, uma série que eu não muito essa imagem da China, não. Mas eu nunca fui pra lá, mas né? Várias cidades da China, sim, assim, o próprio Japão, então, você quer para não ficar, então fica o próprio Japão. Aquele seriado que é muito interessante, inclusive na Netflix, eu acho que em inglês chama Old Enough, em português chama Crescidinhos, que é um dos seriados mais wholesome que você pode assistir na sua vida no Netflix. São crianças de 2, 3 a 6 anos que tem que fazer errands por cidades japonesas.
Elas vão sozinhas, tipo, vai no supermercado, a mãe dá o dinheiro, o menino de 2 anos, 9 meses, vai no supermercado comprar alguma coisa. Que isso só é possível em High Trust Society. E a High Trust Society tem aquele livro muito bom, eu vou colocar nas notas, evidentemente, o do Guillaume Fowler, eu acho que é o... Evidentemente. Algum dia, quando a Nota Brás finalmente conseguir, a estatal que faz as notas finalmente conseguir publicar as notas, não sei se você quando ele fala daquele conceito do filha do Aristóteles, né? O Aristóteles mesmo fala que democracia só é possível dentro de um grupo étnico homogêneo. Se você tem uma sociedade multiétnica, ela tem que ser necessariamente antidemocrática e caótica porque ela não tem o filha, né? Essa profunda carne, sangue, fraternidade de cidadãos, né? Entendeu? Então o que acontece, o ponto ali central para mim, uma coisa que a gente precisa notar, e o Salazar vai lembrar isso inclusive do próprio filme, que é uma comunidade etnicamente homogênea, né? E você vê inclusive que até mesmo o sotaque deles é diferente, né? A maneira como eles falam, né? Que ali você está falando basicamente de nórdicos que emigraram para os Estados Unidos, né? Tem aquele livro muito bom, que é aquele All Beyond Siege, do David Hackett Fischer, né? Quando ele fala das múltiplas ondas de imigração, né? Como o pessoal foi de East Anglia, foi para o noroeste, nordeste dos Estados Unidos, como o pessoal da Inglaterra do Sul foi para a Virgínia, né? Virou lá os Cavaliers. E você tem esses grupos, né? Depois de escoceses, irlandeses, holandeses, franceses e noruegueses, né? Nórdico acabaram nas diferentes regiões. Você vê isso até na própria sotaque, né? Como é que chama mesmo, o Salazar? Tem até o nome disso aí, eu até anotei depois. Eu esqueci também. Minnesota, você tem o nome. Minnesota Nice. Eles ficam, you betcha. Lembra? You betcha. Eles ficam, inclusive, não sei se você lembra que eles põem artigos na frente, você lembra que o cara fala, eu acho que o meu filho, I think he has the autism. Então é até divertido de ver, mas no filme é muito divertido. É só possível pela homogeneidade, por isso que eu entendo. Uma força de polícia adaptada a esse ambiente, é claro que não é adaptada a um ambiente sociopático predatório. Para mim, a grande questão é a seguinte: se você tem um ambiente sociopático predatório, de múltiplos grupos étnicos competindo e predando uns os outros, você vai ter que ter uma força de polícia que basicamente é um exército de ocupação dentro do próprio território. Não dá para ter as duas coisas, entendeu? Mas então, assim, não é só a polícia, quando eu falo da polícia, não é só a polícia da cidadezinha, ela é BIMID, né? BIMID. Do Lute também, os policiais do Lute também passam, que é uma cidade bem maior, né? Também passam uma incompetência, e o próprio FBI lá, que faz uma ponta. O FBI, inclusive os dois agentes da FBI têm características interessantes, né? Para serem incompetentes daquele jeito. Eu acho que hoje em dia aquele filme não seria feito com aqueles dois agentes da FBI. Eu não sei. Vocês vão assistir a série e vão entender do que eu tô falando, mas tudo bem. E acho que é interessante que justo Minnesota, né, esses estados aí do meio oeste, eles foram invadidos agora pelos africanos, né? Sim. Então, assim, imagina só o quão disruptivo. Na marra, né? O governo mandou uma onda de somando. Exatamente, num plano deliberado, o governo mandou. Eu volto ao ponto central que... O quão disruptivo são esses africanos lá. Assim, em Minnesota, em particular, os somalis só replicaram o comportamento que eles têm em Mogadishu, que é basicamente, são gangues, você tem tiroteios com a AK-47, você tem escravidão sexual de garotas em massa, não, você tem Mogadishu, né? Volta aquele ponto que a gente já fez várias vezes, né? Mogadishu é Mogadishu porque ele tem africano, porque ele tem somalis, né? Zurique porque ele tem suíço. Se você transplantar todos os suíços para Mogadishu, em poucos anos, no máximo uma geração, você vai ter uma Zurique na África. Agora, se você transplantar todos os somalis para Zurique, o que você vai ter? O que você vai ter no coração da Europa? Entendeu? Isso é um fato observável, não tem o que fazer, entendeu? Você pode discutir as razões disso, você quer discutir se é cultural, se é étnico, se é genérico, é irrelevante. A observação do fato é verificável. Não tem problema. Hoje você tem Minnesota tiroteios dentro de shoppings, né? Nesse contexto, você entende que a força policial nem 1 milhão de anos estaria preparada para isso, né? Não, é uma nova força, isso é com você, é uma nova força policial com um exército de ocupação. Só que uma vez que ela mudou, e esse é o ponto que eu estou tentando fazer com o Zé, uma vez que você tem um exército de ocupação, ele vai se comportar como exército de ocupação com todo mundo, não é só com o Lorne Mal, não é só com o Predador, é com todo mundo, não tem jeito. Quando você for parado, você que é um bom cidadão, do mesmo grupamento étnico, você vai ser parado com uma M4 na cara, não tem jeito, porque ele parou todo mundo com M4 na cara, virou o procedimento padrão, entendeu?
Não tem como diferenciar. Você está sendo treinado para isso. Isso também mostra na série do... Eu não vou lembrar agora o nome do personal trainer lá, que o Lorne Malvo arma para ele. Ah, muito bom, muito bem lembrado, Ele denuncia o cara lá pra polícia, o cara tá amarrado numa cadeira com uma espingarda na mão, a polícia entra na casa, vê arma, então, sei lá, 200 tiros no cara. Sim. A SWAT chega, quando a SWAT chega, né? O Lorne Malvo, ele tinha um esquema de blackmail, de chantagem de um dono do supermercado. Ele, na verdade, ele é chamado para matar o chantagista, mas ele descobre quem é o chantagista, característica demoníaca dele. Ele descobre quem é o chantagista e ele resolve chantagear, se aliar ao chantagista para chantagear o dono do supermercado para pagar. Esse arco, eu confesso para você que esse arco eu achei que ele destoa do resto da história, porque mostra ele tomando uma ação, uma agência assim, em prol dele mesmo, né? Eu vou pegar esse dinheiro para mim, basicamente é isso. Sim. Eu vou tirar dinheiro desse trouxa aqui, coisa que ele não faz nos outros eventos, né? Ele tá lá para matar, para destruir. Eu acho que nisso é mais pelo fato de ser uma série e não um filme. Eu digo, tinha que ter 10 episódios, então... Eu digo, não é ruim, mas eu não acho que... O ponto que eu tava falando com o Zen antes de começar, né, que isso aí poderia ser reduzido para 6 episódios, 5 episódios tranquilamente, né, a série de 10. Sim. Que tinha um contrato lá, tem que fazer 10, mas por poderia ser reduzido, né. Mas só para completar a história, só para o pessoal situar, né, você pega... Porque as SWAT, basicamente, são unidades de combate, né, é uma polícia altamente militarizada, a polícia americana, e são unidades de combate. Então, como ele resolve pegar o dinheiro, juntamente com o chantagista lá, que é um imbecil, um débil mental completo... Personal trainer da esposa da esposa do cara, aí ele resolve se livrar do cara. Como é que ele se livra do cara? Primeiro, ele pega um fuzil de assalto e começa a atirar na rua. Aí ele atira várias vezes, enquanto ele tá na casa junto com o cara. Aí ele amarra o cara numa espécie de uma esteira, deixa o cara amarrado, segurando a espingarda, o fuzil de assalto, eu não lembro bem o que, né? Como teve muitos tiros de fuzil de assalto, a SWAT, chamada não a polícia regular, chamada, o cara tá amarrado em frente à porta, com uma espingarda na mão, quando a SWAT entra passando em posição de ataque, né? Ela falou que ela tem centenas de tiros no cara. Porque, de novo, é uma polícia adaptada para isso. Você não tem uma polícia multimissão, né? Se você tem que... E esse é um preço que você paga por esse multiculturalismo. Você tem que trazer tribos predatórias, né? Predatórias, você tem que preparar a polícia para isso. Então, obviamente, ela vai sempre reagir dessa maneira. Né? Você não consegue desligar a chave, porque é o treinamento... Uma das coisas mais malucas, se você for para pensar, quantas armas a polícia, não estou falando do exército, as polícias americanas estão doando para a Ucrânia. Pois é. Quer dizer, são dois pensamentos malucos. Um é, as polícias americanas estão doando equipamento para a Ucrânia enfrentar o exército russo. Número 1. Número 2. Eles têm tantas armas que eles têm excesso para doar. Quer dizer, essa polícia não vai ser como a polícia de Bemidji. Não tem jeito. Entendeu? Eles não vão agir dessa maneira. Só que eles vão agir dessa maneira sempre, né? O resultado prático é, sabe, que uma das coisas que a polícia americana mata muito mais até do que negro, são brancos, né? Em confronto, necessariamente não precisa matar, né? Mas ela está acostumada, quer dizer... Trigger happy, né? Trigger happy. Você vê constantemente histórias onde a polícia, para enfrentar um assaltante armado com a pistola, ela deu 100, 200 tiros. Destruiu. Eu lembro de uma história engraçada em Nova York, mesmo, em New York City, né? O cara tava assaltando uma dessas bodegas, né? Os policiais deram mais de 150 tiros, destruíram a bodega. O cara falou, se fosse assaltada, né? Parece filme dos anos 80, né? Robocop, né? Explodindo. Exatamente. Basicamente, para evitar que a bodega fosse assaltada, eles pararam de tanques na minha bodega. Então, isso acontece. Mas daí, só continuando aquilo que a gente estava falando, né? Que daí tem esse lapso no tempo, daí parece que as coisas meio se assentaram, né? E daí há um novo encontro do Lester, né? Que é o personagem fraco aí, o Homem-Massa, com o Lorne Malvo, que é o demônio, vai... Só um parênteses. Ele para escapar lá da investigação, ele incrimina o irmão. Ah, é verdade. O irmão lá, ele deixa lá a arma do crime, né, o martelo na casa do irmão, junto com uma lingerie da esposa. Polícia... Tem umas fotos de lingerie da esposa. Aí a polícia... E utiliza ainda o sobrinho como isca, né? Porque para garantir que a polícia iria lá na casa dele, ele coloca uma arma na bolsa, na mochila do menino, de modo que isso venha a ser revelado na escola, e daí a polícia faz uma incursão na casa dele e acha a arma do crime lá. E aí, com isso, a polícia... acredita que dá o caso por encerrado. A polícia acredita que o irmão foi o
o assassino, né? O pivô de todas as mortes que tinham acontecido, e dá o caso por encerrado. Né? Cara, mas deixa eu parar e falar uma coisa importante dessa parte, porque isso é fascinante, um negócio que assim, me fascinou. Não sei se o Torlaco pegou isso. O Lester claramente casou com uma mulher, assim, a mulher, em primeiro lugar, já era rodada pra caramba, uma gorda horrorosa, assim. Porém, a esposa do irmão do Lester era atraente, não era? Assim, nenhuma beldade, assim, de esquecer, nossa, esqueci meu nome, Não. né? Era atraente, era uma mulher atraente. Ela foi Miss. Então, Miss, não sei e ela das foi quantas Miss, lá, ela até- Minnesota, Miss alguma coisa. Mas Miss a cidade sei dela lá, ou foi Miss da cidade dela e foi finalista do Miss Minnesota. Mas o interessante é que na hora que o Lester pega a lingerie da esposa, pega umas fotos da esposa de lingerie, pega o martelo com os restos de crânio da esposa e esconde tudo no armário de armas do irmão, então para dar a impressão que o irmão estava tendo um caso com a esposa e te matou a esposa, né? Que a esposa queria terminar e matou a esposa. O interessante é que quando a esposa do irmão vai visitar o Lester, não sei se você lembra que ela fala, como que ele me traiu com a sua esposa, eu fui Miss não sei o quê, você vê a hipergamia dela, assim, eu quero que ele morra, eu quero que ele desapareça, você vê que o ódio dela naquele momento não era orientado por princípios morais, não, tem uma ética deontológica, uma ética baseada em virtude, que ele violou, não, ele me trocou, entendeu? Então, exatamente, isso, assim, a coisa mais repulsiva que ele poderia ter feito foi me trair com uma mulher de mais baixo status, de mais baixo valor sexual do mercado. O Lester fala alguma coisa, né, o que ele fez, o que ele teve cara de fazer, daí ela acha que ele tá falando da traição, assim, daí ele fala, bom, no caso a minha esposa, né, que daí ela, não, é verdade também, cara, então, mas ela fascinante é verdade, a hipergamia ali foi... E eu juro que eu esperava nessa hora que ele fosse ficar com a esposa do irmão, assim, fiquei meio decepcionado que ele não ficou. Decepcionado no sentido que acho que casaria bem com o novo Lester. Mas aí que tá um negócio, cara, que eu gostei da série. Ó, tem 3 séries, na mesma categoria. É o Fargo, provavelmente essa temporada 1. Outra série é Breaking Bad e Mad Men, onde pra mim as 3 têm uma característica primordial. Elas têm um homem relativamente comum, não particularmente mau, que não tem uma inclinação má específica diretamente, mas que são levados a praticar o mal dessa maneira banal, para usar o termo da Hannah Arendt, e progressivamente, porque eu acho legal aí, entendeu? Ele não ter ficado com a esposa do irmão naquele momento, é que foi, se você vê que assim, o declínio espiritual e moral dele é progressivo. Então, nesse aspecto, verdade. A série é bem reacionária, tá? Reacionária não. Porque depois disso é que ele vai, por exemplo, screw em todos os sentidos a mulher do bully dele, né? O cara que fazia bullying com ele. Ah, bem lembrado, esqueci disso, olha só, é verdade. A mulher tá lá esperando, né, a policy pagar, o seguro pagar o seguro de vida do ex-marido dela lá morto pagar, e daí ele descobre que o cara não pagou as últimas parcelas do seguro de vida, por isso ela não vai receber nada, mas mesmo de posse dessa informação, ele vai lá na casa dela só pra mandar ver. Dá uma última ofensa pro bully, né? Exatamente. Exato. Mas tudo bem, você pode dizer que ele tá fazendo isso com o cara do bully e não com o irmão dele. Então, eu digo, nessa escala de mal aí, isso seria um pouco menor ainda. Claro, se ele tivesse feito com o irmão, teria sido. Isso é quase um câncer, né? E o Salazar. E a esposa do bully, que é uma mulher até mais atraente ainda, mas era uma ex-dançarina de Las Vegas. Então, a mulher, basicamente, você imagina, uma vagabunda completa. Ela tinha 2 filhos que ela detestava, ela falava coisa horrorosa dos filhos, né? Entendeu? Então é bem interessante você ver essa. Kate Walsh, atriz. É Kate Walsh, atriz, porque a atriz, claro que ela tá ficando mais velha, mas ela é atriz atraente, né? Então é bem interessante esse ponto também. Então, essa progressão eu acho interessante. Eu concordo com o Zeno, provavelmente poderia ser mais tempo, mas eu acho muito interessante esse aspecto de apodrecimento moral e espiritual com a passagem do tempo, entendeu? Porque a própria esposa que ele casou, a coreaninha, ela que também é até atraente, mas a esposa que amava ele, não sei o que era claramente fascinada por ele. Era muito submissa. Super submissa, você vê que ela claramente, assim, pra ele era um meio para um fim, né? Ele acabou adotando uma ética meio utilitarianista, tem até o nome, como é que ele chama? Mas o nome que tipicamente os randianos, então pode ser também Objective Ethical Egoism, né? Que ele chama OE, né? Que é tipicamente randiano, quer dizer que as pessoas são meios para um fim específico que é a maximização da felicidade, do bem-estar dele, né? Tanto que quando ele acha que ele vai ser morto, ele acha que vai ter uma emboscada no escritório dele, o que ele faz? Ele manda a esposa. E a esposa realmente é morta, né? Com o casaco dele, né? Com o casaco dele. Ela faz questão. E você vê que nesse momento, assim, como o cara lá do Evelyn Bemid falou, ele já passou daquele modelo simplesmente egoísta para um modelo completamente psicopático e sociopático. Porque ele fala pra esposa.
esposa, porque ele fala pra esposa o quê? Ai, querida, vai lá pra mim, que eu tenho que ficar aqui esperando, mas você vai passar frio, usa o meu casaco. Sim. Então, exatamente, eu ia falar que esse excesso de liberdade com que ele foi apresentado, que no início ele começou, digamos, a usar de uma maneira, entre muitas aspas, né, externamente boa, né, no sentido de que, poxa, que quem visse de fora não soubesse que ele era assassino e falar de fato, olha, o cara ganhou autoconfiança, o cara assumiu uma postura, como gostam de dizer no meu trabalho, uma postura assertiva no trabalho. Ele começou né, tipo, ganhou prêmios e começou a trabalhar bem, tal. Podia até parecer uma coisa boa, né? Só que isso vai corrompendo ele, esse excesso de liberdade, de confiança, de poder, vai corrompendo eles de tal forma, né? Ponto de que as ações de mal que ele é capaz de cometer vão aumentando, e chega até o ponto de que ele tem um novo encontro com o Malvo, né? Num encontro completamente diferente. Ele tá em Las Vegas com a mulher dele, a nova mulher dele, para receber um prêmio, e ele encontra um Malvo que tá participando também já tá com um novo cliente, né? Porque ele era um assassino de aluguel, né? Então ele tava agora atrás do irmão de um... Testemunha da máfia. Testemunha de máfia. Alguém de quem ele se fez colega de profissão, né? Só pra... Durante 6 meses, né? Ele se tornou dentista, né? Aí isso também sugere, né? Esse caráter demoníaco dele, né? Porque por mais que ele seja um assassino de aluguel muito bem sucedido, ele não... Uma pessoa normal como nós não ia conseguir se passar por um dentista em questão de meses. Ele engana né? a polícia antes, lá se passando por pastor, né? Isso. Sim, é verdade. Bom, mas daí o Lester o encontra, né? O Lester vai até ele provocar esse encontro, né? Daí a primeira resposta dele, né? Ele ignora, finge que não conhece o Lester, já que ele tá sob um disfarce, ele adota o disfarce, finge que ele é outra pessoa, despista, né? O Lester, e daí o Lester vai de novo ao encontro dele, né, no elevador, até que ele se despe, então, do disfarce e fala, isso mesmo que você quer, né? De novo é uma segunda confronto, né? Uma segunda oferta como a do pecado original, né? Fala, e é isso mesmo que você quer, né? Você sabe o caminho que essa sua escolha vai levar, é isso mesmo que você quer? E o Lester diz que sim. E daí nessa hora ele é obrigado a matar os 3 que faziam parte do disfarce dele, né? A namorada dele e mais um casal, e inicia uma perseguição de morte, né? Com o Lester. Mas eu quero dizer, óbvio que o Lester percebia que naquele momento nada de bom poderia advir daquele encontro, ainda mais depois de o Malvo o ter advertido e o despistado, né? Mas mesmo assim ele estava tão consumido por esse desejo de fato ser senhor do seu próprio destino e ditar as regras e fazer o que ele quisesse, não importa quais fossem as consequências, que ele resolve pagar para ver, né? Mesmo sabendo que disso podia resultar a própria morte, só para provocar o demônio. Essa cena é a sedução do mal, né? Provocar o demônio. Ele podia ter dado meia volta ali, em vários momentos, podia ter fingido que não viu o assassino, embora. Ele foi atrás, foi... Não, mas isso depois que o assassino falou pra ele, me ignora, esquece que eu existo. Tome daqui. Exato. Vocês não falaram, o primeiro lugar, a esposa dele subiu e ele ficou pra beber, pra comemorar, pra trair a esposa. Tava atrás de uma prostituta lá. Sim, porque ele ficou flertando com uma... prostituta, vai que lá é Las Vegas. Uma putinha, putinha em Las Vegas. Todo mundo sabe como é que funciona Las Vegas, né? Pelo amor de Deus. Então... Mas, então é isso. Daí ele cai na segunda tentação do demônio, né? Mas agora uma tentação, digamos, que ele mesmo buscou, né? Digo, voluntariamente. Na primeira ele foi apresentado, nessa agora ele buscou. Ele tá tão, né, consumido. Então, assim, para ver que de fato, quando o homem comum se vê de posse de muito mais liberdade, que ele pode gerenciar, que ele pode, exato. Ele não tá preparado, ele não tem os instrumentos, né? Ele não tá equipado, essa é a palavra. Ele não tá equipado para lidar com isso, né? Ele era um homem que existia na sociedade para ser conduzido por aqueles que ele sim, como aquele pôster do porão da casa dele, eram capazes de ir contra a corrente e fazer isso estando ainda assim, né, conduzindo a um lugar melhor, né? E a maioria das pessoas não, se resolverem ir contra a corrente é só para fazer merda, né? Ele tava nesse grupo dos que ao ir contra a corrente seriam para fazer merda, mas por isso ele não estava equipado, né,
com o ferramental para lidar com essa quantidade de liberdade que foi dada a ele, e daí a única coisa que isso deriva disso é destruição e caos, né? Para ele e para todos que estão à volta dele, eu digo, mais uma chacina se segue, né? E uma série de mortes que poderiam ter sido evitadas. E, além da esposa dele e da namorada lá do Malvo e do casal, inclusive agentes do FBI, policiais, né? Dois agentes. Não, ele foi semeando caos e destruição em todo lugar. E é curioso ver que essa escolha dele, ela é apresentada a ele uma última vez pela policial, Sim. né, a Molly Silverson, né, que ela conta uma anedota. Isso que é legal, tem várias parábolas, né, pequenas anedotas no meio. Tem aquela que o vizinho judeu dele conta, né, do homem que tentou consertar o mundo, depois a gente pode falar disso, mas ela conta, né, uma anedota. Não muito depois, já tá com 1 hora de episódio. Tá bom. Ela conta uma historinha de que um homem, né, tinha um par de luvas, estava correndo na plataforma para pegar o trem. Quando ele finalmente consegue, ele percebe que uma das luvas havia caído na plataforma, né? E daí a atitude dele é de jogar a outra luva pela janela do trem para que alguém que encontre aquela luva na plataforma possa fazer uso do par, né? E ela diz isso na esperança de suscitar nele algum tipo de empatia, né? O último traço de dizer, olha, o par de luvas já está separado. Eu digo, você não vai conseguir viver sua vida normalmente a partir de agora, né? Ou você abdica da sua liberdade e com isso poupa algumas vidas, ou você leva essa história até o fim e todo mundo vai morrer. E ele se mostra, não é que eu acho que ele faz um raciocínio e conclui malevolamente que ele prefere que todo mundo morra. Não, ele é incapaz, né? Dá pra ver pela ótima interpretação. Não, ele é incapaz de entender o que ela tá falando. Eu acho que é um pouco antes, assim, não é que ele é incapaz de tomar essa decisão, não, ele é incapaz de entender o que é que ela tá falando. E eu acho que até curioso que logo depois, né, ele tá sendo conduzido pra casa dele pelos agentes do FBI, e um dos agentes faz pra ele, né, um riddle, né, do coelho, do repolho da raposa, e ele resolve o riddle, né, que o outro agente tava tentando resolver lá há meses e ele consegue. Ou seja, mostra que ele não era um cara idiota, ele não estava... Quieto, para, se controla. O outro agente, ok, não vou falar. O outro agente não conseguia. Mas ele não estava com essas capacidades afetadas, então, né? Ele simplesmente estava totalmente corrompido, consumido pelo mal, e ele não podia conceber a possibilidade de evitar mais mal. Mas assim, levado à sociedade que a gente vive, levado às últimas consequências, é isso, né? Materialismo, a ausência total de valores, a ausência total de comportamento moral. Utilitarianismo, né? Utilitarianismo extremo, né? O objetivismo ético, né? O objetivismo egoístico ético, algo desse tipo, né? Entendeu? Tem um assassino vindo atrás de mim, eu vou arriscar a vida desses 2 policiais que estão indo para minha casa comigo, ou vou me entregar? Não, vou arriscar a vida desses 2 patetas aqui. Todas as pessoas, elas são meios para um fim específico, que é a minha satisfação pessoal. Esse que é o grande ponto. Sim. Né? Todos e o valor delas é dado pelo o quanto elas podem me servir ou me interessar. Exatamente. É só isso. Simples assim, entendeu? Esse que é o grande ponto. Nesse ponto aí é uma ausência total de qualquer referência, qualquer inspiração religiosa na série. Em nenhum momento ele demonstra arrependimento, em nenhum momento ele demonstra expectativa que vai ser punido no pós-vida, né? Aquela vida material dele apenas. É só isso que importa. Agora, já que a gente já tá com quase 1 hora, eu queria pelo menos tocar nesse personagem, que é um personagem muito interessante, que é para mim o grande herói da série, tá? Não é nem a Molly Silverson, que realmente é um personagem interessante, tá? Que, aliás, inclusive é uma personagem feminina, que não particularmente é militante, quer dizer, simplesmente ela calha de ser mulher ali, mas você vê claramente que não tem nada específico identitário sobre ela, mas o cara mais heróico, que é o cara que depois se tornou marido dela, que é o Gus Grimley. Gus Grimley, exatamente, que é o filho do Tom Hanks, que é o Colin Hanks, exatamente. Por que eu digo que ele é uma figura heróica, ele é interessante? Porque ele não tem quase que a disposição emocional para a violência. Assim, é alguém que sabe que é desprovido de coragem, mas não obstante o medo que ele tem, ele toma para si a responsabilidade de matar o Lord Mal, o assassino, para proteger a família. Para mim, é a figura mais nobre da série toda, sinceramente. Porque você vê, ele não vou dizer assim, é aquela questão primordial, não sei se você lembra que no próprio, eu esqueci o nome do oficial que falou isso no próprio dia D, né? Falou, assim, vocês estão com medo de desembarcar na Normandia? Deixa eu explicar para vocês, funciona assim. Primeiro você faz aquilo que você tem medo, depois você ganha coragem. E que é um negócio falado, em certa medida, o Clark vai lembrar, na segunda temporada do Fargo. A vida do homem, o homem
vive com medo. O homem tem que aprender o seguinte, ele faz as coisas que demandam coragem enquanto ele internamente, seu estado interno mental é de medo. É assim que o homem vive. O homem faz as coisas assim. Sim. Entendeu? A coragem do homem é saber controlar o medo e, não obstante, a despeito do medo, fazer o que tem que ser feito. Quer dizer, um cara que tinha matado um monte de policiais, um monte de gente do FBI, entendeu? O Gus Grimley tinha deixado de ser policial porque ele tinha medo, ele tinha cagaço, ele virou carteiro, deixou de ser policial porque ele falou, eu não sou pra violência. Ele foi lá matar o cara. E ele sabia, né? Ele sabia com quem estava lidando porque ele já tinha confrontado o cara 2 vezes. Exato. Então, e aí tem um arco de redenção, gente. Ele se redimiu, porque primeiro, viu, o Salazar e o ouvintes, né, que não viram essa. A primeira vez ele para o Lorne Malvo com um carro roubado, carro se não me engano, do Lester Nygaard, né? E numa outra cidade, né? Ele sabe que o carro é roubado. Aí o cara, do Lutz, né? Aí o Lorne Malvo fala pra ele: vai acontecer o seguinte: se você for me parar e repetir meu documento, você nunca mais vai ver sua filha, você vai morrer. Ou você pode me deixar continuar e visitar sua filha hoje à noite. Aí o cara, cagando de medo, porque o policial não pode fazer isso, certo? Ele deixa o cara embora. E aí você vê que ele, como ele é um homem genuinamente bom, apesar de ser um cara, inclusive, medíocre, tá, o Torlak? Aí tem um cara medíocre, e bom, ele se autopune, ele se castiga, e ele acaba saindo da força de polícia, porque ele fala, não, na verdade eu sou um cagão. Eu tive medo. Eu sou um policial, eu tive medo do bandido. Tive medo, tive cagaço e deixei o bandido embora. E olha quantas pessoas aquele bandido matou. Você sabe que uma das coisas que o Lorne Malvo faz, ele entra num compound lá da máfia e mata 20 pessoas, um negócio assim. 22. 22, são mafiosos, mas ele mata. Ou seja, você vê o que é um homem bom que se autopune, que entende o Torlak, aí volta o ponto inicial que eu fiz, que entende que tinha um padrão, uma regra específica a qual ele não se equiparou, e ele aceita a punição por não ter se parado. Ele entende que ele falhou naquilo, entendeu? E ele se pune. Exato. Por isso que eu na personagem muito simpática na série, sinceramente. É verdade. E a redenção dele vem justamente disso, né? Digo, na primeira ele comete um ato fraco com talvez o pretexto de que tá protegendo a família dele, né? Porque ele era um pai solteiro, né? Digo, ele era viúvo, então ele pensa, bom, minha filha não tem outra pessoa, né, tal. Mas depois essa mesma instinto de proteção o leva depois de uma maneira completamente desprendida Heróica de si mesmo, mesmo, né? A se arriscar para matar o Malvo, né? Não, de fato, ele é um personagem bem interessante. E agora que você lembrou, né, da segunda temporada, que tem essa frase, né, e que dá origem àquela frase lá que é do último episódio, na verdade, uma das últimas frases da segunda temporada, que o policial, que no fundo é o pai da Molly Solverson, né? É o pai da Molly Solverson. Tá dizendo que, bom, essa é a pedra que todos os homens, né, uma referência clara a Sísifo, né, o mito do Sísifo, é a pedra que todos nós homens empurramos, né, e daí ele fala, it's our burden and our privilege, né, tipo, é o nosso fardo, mas o nosso privilégio, né, de se sacrificar por aquilo que você ama, né, e é isso que ele faz também. Só explicar uma coisa aqui da estrutura da série, que acho que a gente não falou, né, a série agora tem 4 temporadas disponíveis, né, tem uma 5ª anunciada, mas cada temporada é uma história completa, né, que se passa com personagens diferentes, atores diferentes, em épocas diferentes, né? A primeira temporada se passa em 2000. Mas alguns personagens são alguns links, regiões diferentes, né, inclusive regiões diferentes dos Estados Unidos, né, com grupamentos diferentes, tudo diferente, tá? A primeira temporada se passa em 2006, a segunda é 1979, né, então você vê o pai da Molly lá, que é a policial da primeira temporada, ainda como policial, né, depois ele se aposenta porque foi ferido, e as outras realmente eu já não sei. As outras mulheres são meio multiétnicas, então na verdade, assim, eu recomendo, a primeira e a segunda temporada são muito boas, depois você vai ter uma queda significativa de qualidade nos episódios, não tô dizendo que sejam ruins assim, mas... E até porque a primeira e a segunda conversam entre si, né? Uma coisa que eu achei interessante é tentar entender o porquê do nome dos episódios, tipo, confesso que alguns eu não consegui entender até agora. Legal, verdade, bem lembrado. Mas os episódios são muito bem, os nomes são bem escolhidos, assim, alguns depois que você se toca do porquê, acrescenta algum quê, assim, à série. A última pergunta que eu queria, então, eu falei rapidamente só pra tocar, né? Você vê o que acontece com grande obra de arte, esse tipo de coisa, o fato de você ter uma mulher lá, que é basicamente uma grande protagonista, que foi a única que realmente fez um trabalho investigativo, que era a policial lá, Molly Solverson, o que é interessante é ver claramente que ela também não era uma vítima identitária, quer dizer, ela claramente não era bem aceita no grupo, porque ela era mais nova, ela acabou não virando chefe de polícia, que outro cara tinha mais serenidade. O que eu acho interessante, viu, o Torlak dizendo que viram, porque quando o chefe de polícia foi assassinado pelo Lorne Malvo, na casa do
do Lester Nygaard. O Lester Nygaard viu ele ser assassinado, não tava nem aí com isso, e acobertou tudo. Ao invés dela virar chefe de polícia, que ela claramente era mais habilitada, virou um cara que era basicamente um bobalhão, um bonachão. Mas o que eu acho interessante, como ela não obstante o fato dela perceber que o cara que foi preso, o irmão do Lester, não era o culpado, que o Lester era o culpado, ela tinha evidência e tudo mais, ela se submeteu em grande medida à autoridade. Eu acho que outra característica muito interessante dela, entendeu? Ela entendeu a necessidade de manter a estruturação da cadeia de comando, não obstante o fato dela ter informações e até habilidades além da cadeia de comando. Então é uma personagem muito interessante também por causa disso. Ela, nessa medida, apesar de ser uma policial feminina, ela é altamente antifeminista, porque ela foi submissa à autoridade, entendeu? Pra lembrar daquele... Casa com o Gus, fica grávida. E ela até submete a ele quando ele diz pra ela, quando ele a proíbe, né, de sair na rua encaçada ao mal. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ela aceita, né, eu digo, ela só sai depois que novos fatos são acrescentados, mas no primeiro momento ela fica lá, né, coordenando toda a operação. Exatamente, isso é uma coisa muito interessante dela, entendeu? Quer dizer, aquele livro muito bom do Thomas Monner, Autoridades e seus Inimigos, né, que é aquela característica importante, que a autoridade ela não tem necessariamente autoridade, ela tem que ser superior intelectualmente, mentalmente a você. Ela tem que ter uma estrutura, ela te dá a estrutura, ela te mantém dentro de uma realidade específica, né? Por isso que submete a autoridade, não é simplesmente baseada num critério psicométrico, né? A existência da autoridade é necessária para estruturar a sociedade. E o Salazar, você lembra no próprio filme, né? A própria policial que é feita pela Frances McDormand. Você vê também que a seguinte novela não é nenhuma power kick-ass girl. Inclusive ela tava grávida, né? Você é uma policial grávida. Eu sou quase uma burocrata fazendo meu trabalho aqui, entendeu? Calmamente, decentemente. Quer dizer, não teve esse negócio de girl boss. Sei lá, você compara ela com... Vai lá, pega um filme ridículo, aquele Salt, que é a Angelina Jolie. Atomic Blonde. Isso, que são agentes assim, que basicamente é uma mulher de 1,60m, de 60 quilos, que arrebenta de pancada marines de 2 metros e 120 quilos, entendeu? Aí é o realm da fantasia, né, cara? Sim, da fantasia total, exatamente, entendeu? Então esse é outro aspecto interessante. Eu volto naquele ponto, né? A obra de arte, quando ela é boa, não obstante os interesses, os desejos dos produtores, né, dos autores, ela acaba sendo reacionária quase que naturalmente, né? Isso que é interessante. Então, isso é muito legal, entendeu? Então, nesse aspecto, é muito interessante, sério. E eu acho que esses os diretores, os Coen Brothers, que não são da série, mas inspiraram a série, eu acho que eles são... Eles foram produtores, tá, Salazar? Eles foram produtores. Eu acho que eles são dos poucos diretores ainda que tem uma veia autoral forte, e eles não, para falar português, claro, estão cagando para esses checkboxes que tem que ter hoje no cinema, entendeu? Então você não vai ver nesses caras isso, não. Eu acho que não. O cinema autoral americano tá morrendo, né? Tem pouquíssimos. Não, é impossível manter, porque se é uma civilização que tá morrendo, que vai dizer do cinema autoral? Não tem como, né? Tanto que a quantidade de filmes desse tipo é mínima. Não, assim, a gente que todo mundo aqui que tem filhos, na verdade, você até chega num ponto onde você tem que dar pros seus filhos, você quer que os seus filhos desenhem, tem esse desenho que a gente assistia, né? Não dá pra ser nada novo. Qualquer coisa nova é, assim, absolutamente demoníaco, né? Não ter toque com uma criança, né? Tem que assistir pica-pau. Você tem que deixar as crianças assistir pica-pau, né? Isso. Que a gente assistia. Eles adoram pica-pau. Antigo, né? Não sei se tem uma versão nova. Não, antigo, tudo antigo. Não tem jeito, entendeu? Que esse é o problema. Já entrou, vocês todos devem ter visto. O Salazar lembra que comentou comigo. Aquela questão lá do Oscar, agora você vai ter que ter cota, né? Em filmes, para o filme poder ser elegível pro Oscar. Entendeu? Tantos negros, tantos gays, tantos trans, o filme não vai ser elegível pro Oscar. Quer dizer, gente, patético, né? Não tem o que fazer, entendeu? Resultado, né? Qual a coisa mais interessante que aconteceu nos Oscars nos últimos anos? O Will Smith dá um tapa no cara. E assim, ninguém liga mais pro Oscar. Não dá, né? Eu via recentemente aí 2 filmes de Hollywood, porque não tinha nada pra fazer, né? E que é o Matrix Resurrections e eu vi o do Homem-Aranha lá, né? Os dois são uma porcaria, cara. Homem-Aranha, assim, filme de herói de Marvel parece tipo, não dá, né? Os dois são uma porcaria. O Matrix Resurrections, então, Então, o filme faz uma autoparódia, inclusive, o filme não se leva a sério. Nossa, é terrível, realmente assim. Aquele ponto que o Steve Saylor fez sobre os irmãos Wachowski, né? Que depois
que depois que eles tiveram dinheiro bastante para virar transexuais lésbicos, né, eles pararam de sublimar esses impulsos degenerados nas obras de arte, começaram a viver no mundo real. Os filmes deles ficaram uma bosta, né? Mais ou menos isso. Esse filme eu não assisti, esse último momento, mas parece que é um filme que é feito, inclusive, contra a vontade, né? Isso, o filme eles não queriam fazer, o filme foi terminado porque basicamente o estúdio ameaçou, como ele tinha os direitos de produção, É uma ameaçou porcaria. colocar outro para terminar o filme. Aí os atores pediram para que eles filmassem, mas é horroroso, assim, é deprimente. Assim, não perca o seu tempo, assim, pode dizer pra vocês, não perca o seu tempo realmente. Assim. O seu único interesse nesse filme é patológico, só se for para um patologista examinando ter sido morto. Essa é a única razão para assistir o filme. É muito ruim, realmente. E esquecemos alguma coisa crítica? Eu só queria ter certeza que a gente cobriu tudo que a gente queria cobrir. Tem algum personagem? Personagens interessantíssimos lá que tem, que é o par de assassinos, né? O assassino Meu amigo, pois é. E aí? Mr. Numbers. Mr. Numbers, É, Mr. Mr. Range. Pois assim, é, né? Que também deles é aparecem mudo, até a né? terceira temporada. Um deles é surdo-mudo, né? Sim. Inclusive o ator é surdo-mudo. Isso eu não sabia, verdade? O ator é surdo-mudo. Ele é realmente o surdo. Eles são quando o Samuel Sanhez lá, o Bully é assassinado, né? Isso. Descobre-se que ele é ligado ao crime organizado de Fargo, né? Uma cidade um pouco maior, ainda no outro estado. Aí manda esses dois assassinos investigar o que aconteceu, né? Eles quase conseguem matar lá o Lord Malvo, mas... O Lord Malvo, isso. Assim, e mata uma outra pessoa lá por engano, né? Isso. Umas situações bastante bizarras. E já que o Torlaco não tá fazendo o papel dele de autista residente, eu sou obrigado a lembrar que eles não usaram um rifle para matar o Lord Malvo, eles usaram uma submetralhadora. Todo E o tempo todo eles falam, é um rifle automático, não é um rifle, é um submetralhador. É verdade. Que é calibre de pistola, não é calibre de rifle. Né? Eles emboscam o Lord Malvo numa tempestade de neve, saem metralhando o carro dele, eles caem. Não, mas nesse sentido tava uma... não sei se vocês chegaram a assistir ou ligar as legendas no Netflix, né? Isso, tá? Mas as legendas falam em bazuca. Você fala, porra, claramente quem traduziu isso tá escrito bazuca na legenda. Claramente quem legendou não faz a menor ideia do que tá falando. Né? Isso me lembra do filme. É um algoritmo, né? Então, me lembro do filme que eu assisti, eu comentei com o Zeno e com o Salazar muito tempo atrás, era um filme sobre submarino, sobre um submarino nuclear americano, que o submarino sofre uma pane e o submarino acaba afundando, e quase chega à profundidade de esmagamento, e aí eles conseguem religar o submarino levanta, né? Eles conseguem flutuar o submarino de volta para a superfície, antes que ele seja esmagado. E claro que o submarino é feito pela General Dynamics, né? E aí a legenda em português, né? Por acaso desse filme, a legenda estava em português no momento que eu assisti, não gosto de assistir em português, mas assim, o cara falou, Thank God and General Dynamics, que a gente conseguiu salvar. Aí o cara legendou, graças a Deus, e a dinâmica geral. Muito bom. A dinâmica geral, entendeu? É uma força que permeia tudo a dinâmica geral, gente. Vocês não entendem, entendeu? É igual a força do Star Wars. Vou usar isso. Mas então, não era um Hitler, tá, gente? Não era um Hitler, era muito sério. Mas tem vários personagens interessantes. Tem o personagem do grego lá também, que eu achei vários traços interessantes, assim, né? Eu não gostei daquele... Então, eu entendi que o Zeno não gostou dele, mas assim, eu acho que é interessante, inclusive, essa devoção religiosa dele e assim, a punição bíblica que ele teve de perder o primogênito mesmo, né? Sim. Entendeu? Sim. Seu filho morto, O filho cara idiota. O filho dele que é um puta do idiota, pelo amor de Deus. Um adulto daquele. Probleminha mental. Então mas você assim, achou que ele tinha um problema mental aí? Eu achei também que ele tinha algum tipo de deficiência. De retardo. Mas você percebe que, tipo, ele não dá pra questionar que a conversão dele, né, ele encontra uma maleta no momento de extrema necessidade lá, ele encontra uma maleta de dinheiro, né? E isso muda a vida dele. A maleta de dinheiro reflete ao filme de 96. E a segunda temporada também. No filme, os criminosos lá deixam uma maleta num campo lá cheio de neve e deixam um raspador de neve para marcar o local, que é exato, e na segunda temporada também. Mas daí ele tanto, né, a conversão dele, ele volta pro carro, né, carregando a maleta e fala pra esposa, né, God is real, né, Deus é real. Isso, e essa conversão dele foi genuína porque a gente vê que mesmo no momento depois que ele, né, ele é acometido pelas pragas, né, porque daí o Malvo, para tentar tirar dinheiro dele, né, começa sabendo que ele é religioso, piedoso, começa a se valer de truques, né, truques mesmo, né, para tocar o terror num cara, né, e mesmo, né, na hora que ele então tá se vendo ali, digamos, sendo o que ele poderia acreditar, né, que ele tá sendo ali alvo da ira de Deus, né, mesmo assim ele não joga tudo para cima e fala também que se dane, né, ele tem um comportamento de Jó. Ele também se arrepende, ele se arrepende e pede perdão, né? Então ele teve uma conversão verdadeira,
maneira mesmo, né? Ainda que nem sempre ele tenha vivido de acordo com aquilo que ele acreditava que Deus esperava dele, né? Mas essa única coisa, nessa parte, nesses personagens, o Malvo não fica com dinheiro, então, né? Porque o Malvo esperava que ele fosse levar o dinheiro lá pro mesmo lugar que ele tinha encontrado. Ele enterra e pronto. Mas já pensando em concluir, assim, acho que o que dá pra gente levar disso para episódios futuros aqui é que, assim como o Pepe falou, né, todo o mal que surge quando uma estrutura, né, de ordem, de hierarquia, né, e ela existe, ela é subvertida, né, em prol da liberdade, né, além disso ficar muito claro nessa série, fica também muito claro que a figura que geralmente é a figura que propõe isso, né, desses libertadores, né, os que vão romper com os grilhões da opressão, né, está longe de ser uma figura de alguém heróico, né, está muito mais próximo da figura de um demônio, né, ou seja, os demônios, quando eles se apresentam sob essa imagem, né, daqueles que vão romper com a opressão, né, a mesma revolucionário. Nunca como escravizadores, sempre como libertadores. A mesma aparência, né, do demônio no pecado original e a mesma aparência aqui, né? O Malvo veio para libertar o Lester que estava sendo ali oprimido pela sociedade e pela esposa dele, né? Mas o Tornaco, por isso que, assim, eu acho importante ressaltar nos sistemas éticos, o sistema ético que eu sou particularmente simpático que é o sistema ético clássico, assim, aristotélico mesmo, que é o sistema ético baseado na virtude, porque é uma característica que a mente moderna consegue conceber, que liberdade, historicamente, é liberdade para escolher livremente o caminho da virtude, o caminho da moderação aristotélica, da média dourada, né, das virtudes, em última instância. A diferença do escravo para o homem livre não é, de uma instância, o que eles podem ou não podem fazer, é que o escravo, a ele é imposta a virtude, ao homem livre é escolhida, ele se impõe a virtude. E é isso que a mente modernamente liberal, satânica moderna, não consegue conceber, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Sim, entendeu? Sim, exato, são aquilo que, né, aquelas almas aristocráticas, né, os aristocratas naturais, que mesmo quando não estão sob essas regras, né, eles ainda assim escolhem o bem, né, e tem aqueles que não, que precisam dessas regras para escolher o bem, né. O caso do Lester, claramente, é esse segundo. São os escravos naturais. Na hora que essas regras são removidas artificialmente, né, ou seja, por um demônio dele, só o mal surge, né? Eu digo, se ele fosse uma alma aristocrática, ele poderia, mesmo livre dessas correntes, né? Não correntes no sentido de escravidão, mas correntes no sentido de elo mesmo, né? Aquilo que o liga à sua família, à sua sociedade, aquilo que o liga a Deus, né? Na hora que essas correntes são quebradas por uma figura demoníaca, ele ainda assim poderia se manter no reto caminho, né? Mas ele não é capaz disso, né? Ou seja, mostra que, de fato, não são todas as pessoas, né, que podem racionalmente e virtuosamente lidar com um grau de liberdade muito grande, né? Que muitas pessoas precisam, sim, ser conduzidas, ser regidas, né? Não de uma maneira opressora, mas de uma maneira que as guie, né? Que as dê estrutura, que as dê ordem e que as guie pro bem, né? Eu digo, a maioria das pessoas não é como Sócrates, né? Mas o Torlac, é por isso que eu falei pra você que o Index Librorum Prohibitor da Igreja Católica faz sentido, sim. Não é todo mundo que pode ler tudo. Não é todo mundo que pode ler tudo. Lamento. Se você acha que não é. A verdade é essa. As pessoas, tem coisas que as pessoas não podem ser expostas. Tem pessoas que não conseguem aguentar, não conseguem processar quando são expostas a essas coisas. E desfazer essa... E hoje em dia, quando você diz isso pra alguém, né? Poxa, existe algo que você não pode ler, porque se você ler, você não vai entender, e ao não entender, isso vai instaurar desordem, caos, né, na sua mente. Tem muitas pessoas que se sentem ofendidas por isso, né? Mas 99% das pessoas, exatamente. E aí daí fica muito claro qual é o pecado original, né?
pecado de soberba, né? Do homem ser capaz de reconhecer as suas próprias limitações, né? Você fala, sim, eu estou dizendo exatamente isso, que você não tem condições, e isso se aplica a mim, se aplica a um monte de gente, não tem condições de digamos, farejar ali ou ter contato muito próximo com algo ruim que não ser contaminado por isso, né? São poucas as pessoas que têm essa fortaleza, e não é para todo mundo, e a maioria das pessoas tem que ser protegidas disso, e pronto, e não tem nada de errado com isso, assim como o Lester era protegido de todo esse pela estrutura, né, na qual ele vivia. Ele estava inserido isso. Bom, pessoal, recomendamos aí a quem tiver interesse que assista a série. As 3 primeiras temporadas são disponíveis na Netflix Brasil, das 4 publicadas até hoje. Assistam, são umas séries curtas, né? Padrão moderno, 10 episódios, 10, 11 episódios por temporada. Então é bem acessível, sempre bem interessante, provoca uns questionamentos bastante pertinentes. Vou me despedindo aqui, Zeno Estoico, Pepe. Boa noite. Orlaco. Bonsoir, bonne nuit. E Salazar. Eu recomendo Euphoria, com Zendaya, como sendo uma grande obra de arte. Excelente. Tudo bem, pessoal. E você sabia que o olho humano consegue distinguir mais tons de verde do que qualquer outra cor? Aí. Assista a série e descubra por quê. Boa noite a todos. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.